Okay. Então, pessoal, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu publiquei as aulas da semana passada, no final de semana, né? Outros a fazer, eu acabei deixando para o final de semana. Mas eu também publiquei, em compensação, aquele helper, né? Aquele vídeo para ajudar vocês a fazer, quem quiser, o trabalho em 3D, né? Mais um exemplo para fazer agora o trabalho, que eu fiz aquele exemplo em vídeo, né? De 30 minutos, mais ou menos, para mostrar como é que faria o trabalho, iniciar, né? O trabalho em 2D usando Python. E agora eu fiz o mesmo vídeo, só que agora em 3D, né? Para quem quiser fazer 3D. Eu recomendo, mesmo que você não vá fazer 3D, você olhe, assista pelo menos o vídeo, porque eu falo de algumas técnicas lá para desenhar tanto em 2D como 3D, né? Talvez técnicas que vocês conheçam ou não conheçam, mas de qualquer jeito é interessante, né? Um é usando o círculo, como é que constrói um polígono usando um círculo, constrói um poliedro usando uma esfera, né? Ou usando dois planos, né? Dois planos paralelos. Aí, em relação a isso, a esse vídeo, eu queria só fazer um cuidado, né? Porque eu falei que vocês poderiam usar o GL Quads, né? E aí, como eu falei que vocês poderiam usar o GL Quads ou outras primitivas mais antigas, né? Isso aí depende muito da sua placa de vídeo, das bibliotecas que você está usando, tá? Dependendo pode ser que você consiga usar, né? Mas também pode ser que você não consiga usar. Mas se você conseguir usar, né? Já que eu deixei que você use, uma coisa que você tem que tomar atenção, né? Quando você for fazer, por isso que eu trouxe aqui essa folhinha de papel, né? Esse aqui é um quadrilátero, certo? Quadrilátero, um retângulo, né? Uma folha de papel, né? E ela, como eu disse para vocês, a folha de papel, né? Ao contrário do triângulo, né? O triângulo ele sempre está em qualquer, certo? Em qualquer posição do espaço que eu colocar aqui um triângulo, né? Ele sempre vai estar pegar 3 pontos, né? Sempre vai ter um triângulo, certo? O quadrilátero não, tá? Quando você pega um quadrilátero, certo? Você teria que tomar, por isso que tem esse problema, né? Se você for usar GL Quads. Você pegar 4 pontos, ou então outra primitiva, você tem que garantir que todos aqueles pontos que você está usando, isso se eu fazer 3D, tá? Tem que estar no mesmo plano, certo? Porque pode acontecer, por isso que eu fiz esse dobra aqui, certo? Você pode acontecer ter essa situação aqui, tá? Ó, certo? Você tem que é um retângulo, né? Tem 2 vértices aqui, né? Tem os 4 mais 2 vértices aqui, né? Só precisa desses 4 vértices, né? Para desenhar esse quadrilátero. Só que dá para ver, né? Que esses 2 pontos aqui estão mais altos, né? Vamos dizer assim. Esses 2 vértices aqui estão mais altos que esses 2 aqui, que estão num vale, né? Certo? Então não dá para você tentar desenhar isso aqui como quadrilátero usando GL Quads, certo? Vai dar problema. Talvez o OpenGL não consiga desenhar. Se ele desenhar, vai desenhar como vai fazer o quê? Vai fazer uma superfície curva, né? Isso aqui tem 2 maneiras de desenhar isso aqui, né? Uma superfície desse tipo, ou como uma face curva, ou então como 2 triângulos, né? Que foi isso que eu fiz aqui, ó. Certo? Pegando a diagonal, né? Você colocaria 2 triângulos, certo? Isso gera também um problema de ambiguidade, né? Porque do mesmo jeito que você fez isso daqui, é porque isso aqui não é um quadrado, né? Mas se você imaginar que isso aqui é um quadrado, do mesmo jeito que eu coloquei esses 2 vértices opostos numa posição mais alta, e esses 2 vértices aqui numa posição mais baixa, você também pode fazer o contrário, né? Certo? Eu posso colocar esses 2 aqui na posição mais baixa e esses outros 2 aqui na posição mais alta. Tem um problema de ambiguidade, né? Qual triângulo que você vai usar, né? Que você quer usar, quando você quer desenhar esse quadrilátero, né? Quando você quer usar esse retângulo. São esses daqui ou esse daqui, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que pode ser que o OpenGL, dependendo de como o OpenGL foi implementado, né? Ele pode não conseguir desenhar esse tipo de situação, né? Ou ele pode tentar desenhar uma superfície curva, né? Por causa disso, né? É só as 2 diagonais, né? Tá? É porque não é um quadrado, né?
As duas diagonais seria fazer assim, né? Na verdade, tá bom? As duas diagonais, né? Seria. Então, você tem que tomar cuidado se você for usar esse GL Quads para ter certeza que todos os vértices, ou então polígonos, se eles estão todos no mesmo plano, tá? E se for fazer 3D, né? Se for fazer 2D, não precisa não, mas 3D tem que ter essa atenção. Porque eu mostro lá uma técnica, né, que você faz tipo um transporte de arestas, né? E quando você faz esse transporte de arestas, aquela face ali, a priori, é uma face quadrilateral, né? Você vê que quadriláteros surgem naturalmente, né, no universo, quando você faz, quando você tenta deformar objetos, ou quando você tenta deslocar objetos, quadriláteros surgem naturalmente, certo? Mas eles não necessariamente estão no mesmo plano, né? Os vértices oficialmente continua sendo um quadrilátero aquilo, mas é um quadrilátero meio torto, né? Desse jeito que eu acabei de mostrar para vocês, né? E para ser um quadrilátero ou para ser um tetraedro, tudo que você precisa fazer é contar o número de faces ou contar o número de lados, né? Ok? Esses são parênteses que eu queria fazer para vocês, que eu... Enfim, qualquer outra coisa, quando eu falo para vocês, tudo que eu falo aqui na aula, né? Eu falo para vocês num jeito que eu espero que vocês consigam fazer o trabalho. Se tiver qualquer uma dúvida mais específica, você pode perguntar para mim, né? Professor, estou tentando usar tal comando, não funciona, né? Você pergunta para mim que eu tentarei responder, né? O melhor do meu conhecimento. Enfim. E a gente tá... A gente... O que mais? Tem mais algum parênteses? A gente continuou dando a aula de cores, né? Na aula passada, começou a ver cores, né? Eu tentei pegar um exemplo mais novo, mas esse do vestido é o mais, realmente, assim, um dos mais recentes que tem. O que tem de diferente, assim, que eu vi foi esse tal do tênis aqui. Eu acho que eu vou colocar nos slides depois. Apesar de ser de 2017, né? Mas em 2019 isso aí parece que estava bombando, né? No Twitter. Esse tênis é um tênis branco com rosa, né? Mas muita gente ficava confundindo isso daqui, eu acho que devido à manipulação que fizeram com cores, isso aqui parecia ser cinza, e não sei nem que outra cor aqui que o pessoal tava vendo, se era verde, cinza com verde. Algumas pessoas viram cinza com verde o tênis. Depois eu coloco isso. Esse slide aqui que a gente tá, só por curiosidade, a gente tá exatamente na metade do curso, tá? Cores. Cores é exatamente a metade do nosso curso. Se você tiver curiosidade para saber onde é que a gente está na disciplina, isso aí, cores é exatamente a metade. São 10 slides, né? Portanto, eu não publiquei o quarto slide, que é o de OpenGL, mas eu vou publicar ainda hoje. Não sei que eu esqueci, não publiquei. A gente viu essa questão de os olhos, falamos do espectro luminoso, falamos aqui, isso aqui é só uma correção, né? Isso aqui, na última aula eu falei que isso aqui é coaditiva, mas na verdade é subtrativa, né? Cor subtrativa é justamente porque ela está perdendo, né? Tem um cara aqui azul que sumiu, né? Que foi absorvido, né? Então essa aqui é cor subtrativa, tá? Coaditiva seria essas que estão vindo aqui, da fonte luminosa, né? Essas três juntas aqui é uma cor aditiva, mas quando ela bate e volta, aí aqui já é cor subtrativa, tá? Mas a gente vai ver isso justamente hoje. Falando dos problemas, aí a gente vai falar hoje justamente das cores aditivas, né? Cores aditivas, como o próprio nome diz, né? São cores que são comprimentos de ondas, né? Do espectro eletromagnético que estão sendo adicionadas juntas, certo? Se você pegar um espectrograma, que é um aparelho que permite medir todo o espectro eletromagnético visível, você vai ver que a luz do Sol, né, por exemplo, ela tem componentes em todos os
em todas em todos esses comprimentos de onda, né? Então, em todas essas frequências daqui, tá? Então, aí vê que ele tem intensidades em todas essas frequências. Mas não é a mesma, tá? E no Sol, na verdade, a luz que a gente vê do Sol, a gente tem até a impressão que o Sol é amarelo, né? Que o Sol seria amarelo por causa que, apesar da luz que o Sol originalmente, certo? Lá do espaço, ela é emitida branca. Quando ela chega aqui na Terra, né? Você vai ver muita gente falando que é amarelo. Por quê? Porque quando ocorre uma mudança de meio, né? Nós estamos andando, a luz está andando na atmosfera terrestre, então parte, do mesmo jeito que aconteceu nesse exemplo aqui, né? Que eu mostrei para vocês, que tem certas comprimentos de ondas que são absorvidos, a mesma coisa acontece com a luz do Sol, tá? Parte desses comprimentos de onda é absorvido pela atmosfera terrestre, quer dizer, que não chega no nosso olho, né? E acaba causando o céu azul, né? Acaba dando o azulado do sol, do céu, né? Parte da luz que vem do sol contribui para a coloração do céu. Independente, ou seja, a luz que ilumina os objetos que nós vemos mesmo no dia a dia não é branca, tá? Não é totalmente, né, branca não. Apesar disso, né, eu sinceramente queria comprar nos meus desejos é comprar um espectrograma para poder dizer isso aí com certeza para vocês, né? Porque tem muita gente que diz, é isso, é aquilo na internet. Eu queria eu sei que é caro, né? Mas eu vou ver se eu compro eu vou comprar um espectrograma para dizer exatamente, colocar no slide qual é o comprimento de o que a gente está vendo no meio-dia, né? Quais os comprimentos de ondas que são visíveis ao meio-dia. Por que isso é importante? Porque para fotografia, todas as cores que a gente vê ao meio-dia, que é quando o sol está lá em cima, mais potente, essa é a cor real do objeto, tá? Para fotografia. Então, e para a teoria das cores normais, né? Se você quer saber qual é a cor real de qualquer objeto que você tem em casa, certo? Você vai lá meio-dia, vai para fora de casa, numa região iluminada, e olha aquele objeto no sol de meio-dia. Pronto. Isso aí é a cor real do objeto, tá? É o que nós consideramos como sendo a cor real do objeto. Cor talvez mais saturada, certo? Fora disso, não, aí já pode começar a ter variações, né? Porque, como eu disse, tem aquele negócio da Golden Hour, né? Que aí o Sol começa a perder intensidade, né? Aí já começa, quando o Sol começa a perder intensidade, aí a cor já começa a ficar ganhar tons de cinza, né? Já não começa a ser super saturada, mas a cor de qualquer objeto super saturada seria ela sendo iluminada pelo Sol ao meio-dia, né? Isso seria convenção da fotografia, mas também que vale para a gente saber, tá? Então, as cores aditivas, né, voltando, né, são justamente essas que são iluminadas, que vêm de uma fonte luminosa, tá? Por isso que tem esses fogos de artifícios aí, fogos de artifício, né? Porque eles são fontes luminosas, né? Quando eles explodem, isso aí ocorre uma reação química que libera energia e luz, né? Tá? E essa luz, né, acaba, dependendo dos elementos químicos, que foi o que a gente falou na aula passada, né, os elementos químicos, eles têm uma cor, né? Os elementos químicos têm uma cor, né? Então, quando você mistura vários elementos, você pode obter cores diferentes, né? E aí as misturas que estão acontecendo lá naquele momento da explosão, aquilo ali são adições, né, de cores que está acontecendo, são cores aditivas que você está vendo. A luz do sol também, por isso que eu falei da luz do sol, né, também é uma fonte luminosa, qualquer luz que você vai ver proveniente do sol é uma cor aditiva, tá? Só que a cor do sol ela pode mudar, certo? Dependendo do que você está usando, dependendo do meio que você está. Por exemplo, nós estamos dentro do meio, sabe? Só porque a gente não consegue enxergar a atmosfera, mas vocês sabem, eu espero, né? Todo mundo saiba,
que exatamente no quarto que você está agora, no ambiente que você está agora, existe ar, né? Existe gases aí ao seu redor, né? Que você não vê, mas isso é um meio, né? Dentro da água também é outro meio, né? Se for olhar para o sol dentro da água, você vai ver o sol de outra cor, certo? Se você pegar um óculos, né? Aí o óculos tem aqueles óculos de brincadeira, né? De criança de carnaval, que tem uma lente verde, né? Ou que tem uma lente vermelha. Se tentar olhar para o sol, você vai ter uma outra cor diferente, né? né? Inclusive, não é bom olhar diretamente para o sol, né? Isso aí não é mito, tá? Todo mundo sabe, eu espero. Porque ele emite, né, raios. Ele não emite raios somente ondas luminosas apenas na frequência visível, não. Ele também pega um pouquinho do espectro não visível, tá? Aqueles raios ultravioletos que eu falei que pode causar dano, né, no corpo humano. Pode causar câncer, pode causar uma porção de coisa. Então, você ficar olhando diretamente, está entrando raios no seu olho, né? Que pode causar cegueira com o tempo, né? Com o tempo. Tem que ser assim, tem que ser uma pessoa muito convicta a ficar cega, né? Para fazer isso. Tá doendo, eu vou continuar olhando para o sol, né? Eu quero ver o que acontece. Não faça isso. Enfim, outra fonte luminosa seria talvez sabres de luz, né? Que tem em filmes, mas o que? Lâmpadas de qualquer tipo, lanternas, né? Velas, tá? Inclusive, apesar de vela não ser mais usado, mas um jeito de você medir intensidade luminosas existe a unidade de luz chamada candela, tá? Candela é quanto uma vela consegue iluminar, tá? Quanto uma vela consegue iluminar uma distância de 1 metro quadrado, uma região de 1 metro quadrado, se eu não me engano. Tem um. Depois eu posso colocar aí. Estou até pensando em. Talvez eu vou adicionar isso nos slides depois, tá? Existem 3 unidades para você medir de luz, inclusive, né? Mas aí já é uma coisa extra, né? Mas para você saber que existe tal de. Mas é importante, talvez, né? É bom saber. Estou pensando em adicionar que é a tal de lumens, tá? Lumens diz qual é a potência da luz, né? Tem lux, que é quanto a quantidade de luz que um objeto recebe, tá? Para ser iluminado. E tem candela, né? Que é uma determinada, que é uma determinada região, um determinado volume do espaço. Mas enfim, candela, né? Por isso eu vou mostrar aqui. Vela é uma fonte de iluminação e ela é importante, né? Que ela tem até uma unidade de medida baseada nela, né? E só para também para isso aí também, por que eu também estou falando isso? Porque tanto isso aí de cores aditivas como cores subtrativas que eu vou falar faz sentido, porque existem essas 2 unidades de medida, tá? Inclusive, né? Quando é uma fonte luminosa, eu quero saber a potência de uma fonte luminosa, eu uso lumens, tá? Para medir isso. Quando eu quero saber de um objeto sendo iluminado, está recebendo luz em cima de si, eu quero saber a potência de luz que ele está recebendo, aí você usa lux, tá? E isso depende da distância, né, do objeto, claro. Se você estiver lá do lado, você vai morrer queimado, né? Mas a é independente da energia, né? Se você estiver lá perto do Sol, você vai ser completamente iluminado. Se você ficar super distante, você eventualmente tem uma hora que a luz do Sol já não lhe alcança mais, né? Certo? A energia vai se perdendo, né? No meio do caminho. Tem hora que você já não é mais iluminado. Então, a não ser que exista uma outra estrela, alguma outra fonte luminosa do espaço, vai ficar no escuro, tá? A mesma coisa acontece, você pode experimentar isso em qualquer objeto, né? Lanterna, né? Lanterna você pode ver. Uma outra forma de se experimentar isso é usando uma lanterna. Você pegar uma lanterna e iluminar uma parede bem pertinho, você vai ver que a intensidade iluminada isso no escuro, né? Hoje à noite, você pega a lanterna, ilumina uma parede, de pertinho, você vai ver que se a lanterna estiver perto da parede, a região iluminada pela parede é bem clara, né? Bem forte. Mas conforme você se afasta a lanterna da parede, aquela região vai começando a perder cor, né? Vai ficando cada vez mais cinza, né? Até uma hora que ela vai ficar preta, se você
você pudesse colocar a lanterna longe o suficiente, né? Porque a luz já não alcança mais a parede. Enfim, então quando a gente fala em cores aditivas, sempre isso, lembre isso. Aditivas é sempre fonte luminosa, certo? É algo que está emitindo luz. Não somente isso, né? Lanternas, velas, sol. O seu monitor, que você está vendo agora, também está emitindo luz na sua cara, tá? O seu celular, o tablet, certo? Relógio digital, eles estão todos emitindo luz na sua cara, tá? Para você poder ver eles têm que emitir luz. Tá? Eles têm algum tipo de superfície LCD que emite luz, tá? A única superfície digital que não emite luz, certo? São os book readers. Eu não sei, deixa eu ter um aqui, acho que tem não. Se você pegar aqueles da Amazon, né? Tem uma tecnologia que são book readers, certo? Que é diferente de tablet. Parece com tablet, mas não é. Que é só para ler livros, né? Eles usam uma tecnologia chamada e-ink, né? Tinta eletrônica. Que aí, dependendo de quais pixels precisam ser pixels, entre aspas, precisam ser iluminados, eles vão colocar uma correntezinha elétrica que vai fazer com que tinta, certo? Tinta preta suba na tela, tá? Apareça, pinte um pixel ou não, tá? Isso aí é uma exceção. Os book readers são o único tipo de tela que não emite luz, tá? O resto tudo de tela que você tiver aí na vida, ele está emitindo luz, tá? Quase, vamos dizer, 99%, tá? Para dizer que, de repente, tem uma tecnologia aí que eu não conheço, mas enfim, né? 99% das telas que existem por aí, todas elas emitem luz. Você vê uma tela, ela está emitindo luz na sua cara, com exceção dos book readers, tá? E, mesmo assim, não são todos os book readers, porque tem aqueles Paperwhite, né? Porque o Paperwhite, ele emite uma luz para você poder ver no escuro, tá? Basicamente é isso. Se você conseguir ver no escuro, quer dizer que ele está emitindo luz. Mas, enfim, tem relógio que você não consegue ver no escuro, mas nem por isso não quer dizer que não está emitindo luz, tá? Depende também da intensidade da luz sendo emitida, né? Que eu acabei de falar para vocês do exemplo da lanterna, né? Mas, enfim, os book readers, aqueles que não tem nenhuma luz de fundo, tá? Eles são, e isso aí, normalmente quando tem luz de fundo é dito na caixa, certo? Eles não emitem luz. Mas o resto tudo das telas emitem luz. Então a cor, estou falando isso porque o RGB, né, o sistema RGB de cores que a gente vai estudar, ele é um sistema de cor aditivo, certo? Isso é interessante saber porque, por exemplo, essas cores que a gente vê do sabre de luz, que está sendo emitida agora pelo iodo aí, que vocês estão vendo, isso é uma cor que você não consegue imprimir, tá? Cores aditivas e cores subtrativas tem... Por que tem essa distinção? É só porque um emite e o outro reflete? Não. É porque também as cores aditivas, eles têm uma intensidade maior, não é? Certo? Se é uma fonte luminosa, se ela está emitindo luz, ele consegue chegar numa intensidade muito maior que qualquer objeto refletido luz vai conseguir, certo? Aquela história que eu não cheguei a falar, mas, por exemplo, a Lua, ela reflete, você deve saber, que a Lua, ela, em si, ela não tem luz própria, né? Mas ela reflete para a gente a luz, a gente só consegue enxergar a Lua, porque é o Sol, né? Acerta a Lua e projeta, e alguns dos raios do Sol que acertam a Lua, vem na direção da Terra, né? Essa luz que vem da Lua é uma luz subtrativa, tá? Porque não ela... Não sei porque eu fiz aspas, não. É uma luz subtrativa, porque ela está sendo ela não é uma luz natural da Lua, ela está sendo refletida na luz do Sol e acertando a gente. Então você pode até pensar assim, o exemplo de luz aditiva é o Sol, o exemplo de luz subtrativa, a Lua, tá? Porque teoricamente é a mesma, era para ser iluminada inclusive pela mesma fonte luminosa, pela mesma fonte, né? Os mesmos raios que vêm do Sol era para estar vindo da Lua, certo? Só que você não vê, né? Por quê? Porque tem parte dos raios do Sol que são absorvidos pela Lua, né? Então a intensidade dos raios que chega pela Lua né? Não é só porque é de noite, não, tá?
É porque são cores subtrativas, né? Então nunca vai ser na mesma intensidade, certo? Você olhar diretamente para a lanterna, nunca você vai ver a mesma intensidade do que você olhar para um objeto iluminado pela lanterna, certo? É a mesma ideia. Perde energia, certo? Você olhando para a lanterna, você está vendo a energia diretamente, né, do que está saindo da lanterna, está indo diretamente para o seu olho, né? São cores aditivas. Agora, se você ilumina a lanterna com alguma coisa e olha para aquele objeto sendo iluminado pela lanterna, tá perdendo energia ali, tá? Tá acertando os raios de luz da lanterna, tem parte dos raios de luz que estão indo para direções loucas que nem estão chegando no seu olho, tem partes dos raios de luz que estão sendo absorvidos pelo objeto e nem estão indo embora, né? Você não está vendo, né? Só o trajeto da luz, né, no meio, que é o ar, que tem gases e tal, também está se perdendo, raio de luz e tá perdendo energia. Então, o que você vê na parede não é a mesma intensidade que tem saindo diretamente da lanterna. Você lembra, né? Lanterna é lumens, a parede iluminada é lux, que eu acabei de falar, né? Então, você nunca vai conseguir produzir esse sabre de luz. Eu quero imprimir, né, essa fotografia aí do Yoda com sabre de luz, ou então do Darth Vader com sabre de luz. Você nunca vai conseguir imprimir o sabre de luz direito, certo? Porque não tem intensidade. Não dá para colocar no papel. O papel não é fonte luminosa, né? Você não vai conseguir imprimir a mesma intensidade que a gente vê no monitor, né? Certo? Você pode achar que é a mesma coisa, mas não é, tá? Não é a mesma intensidade. Porque aqui tem, se lembra, que tem uma fonte luminosa que está acertando o nosso olho. Isso aqui é uma cor super saturada, tá? Tem um vídeo depois vocês podem ver. E aí o exemplo de cores subtrativas são todos os objetos iluminados por uma fonte luminosa, tá? Não são fontes luminosas em si, mas eles são iluminados. E isso aí é um quadro, né? Isso aqui é uma pintura, né? Da Revolução Francesa. Mas não somente isso, isso aí, acho que qualquer objeto no mundo que não emita luz, certo? Você tá percebendo a cor dele através de cor subtrativa. Mas eu estou falando isso, eu coloquei o exemplo do quadro específico, porque é quando você pega tinta, tá? Você trabalhar com tinta, muitas das regras que você usa no computador para obter cores, você vai ver que com tintas é diferente, né? Por quê? Porque tintas com tintas você tá usando cores subtrativas, você não está usando uma fonte luminosa. Quando você mistura tintas, você não está misturando fontes de luz. Você está misturando elementos químicos, né? Eles têm uma cor, você está misturando eles para obter outra cor, mas o que você está fazendo são os raios mudando. Que raios de luz são absorvidos por aquele conjunto de elementos químicos, aquela mistura que você criou, certo? Ou seja, é como se você estivesse fazendo isso daqui, tá? Ó, você tinha a tinta azul, que você pintou a parede, aqui tinha a tinta, acho que é tinta magenta, né? Até colocou aqui, né? Tinta cian, tinta magenta, não sei porque eu não li, né? Tá no automático. Você misturar os dois, né? Ó, eu misturei as duas tintas. Aí o que acontece? O ciano ele só absorve o vermelho, o magenta ele absorve só o verde. Mas se você misturou as duas tintas, eles vão absorver o conjunto, né? Vai absorver o vermelho e o verde. E vai resultar num azul escuro, tá? Isso aqui é um exemplo por isso que eu falei que isso aqui é um exemplo de cor subtrativa, né? E acontece, né? Ok? Na vida real. Mas não somente isso, sabe? Um outro exemplo de cor subtrativas, e é por isso que eu coloquei esse vitral, que você vê muito em igreja, né? Acho que o mais comum você ver isso é em igreja. Que quando você tem a luz do sol, né? Que ela acerta o vitral, e aí você for olhar uma região iluminada por esse vitral, por exemplo, tem esse... Deixa eu ligar aqui de novo o nosso OpenBoard, que aí fica difícil de você... Você fica na dúvida se vocês estão conseguindo ver meu mouse ou não. Só um instante.
Lá o mainboard. Não me decepcione. Ele não está ligando. Chamando ele por aqui. Ah, meu Deus. Não sei porque o mainboard está nos abandonando. Mas essa região azul aqui da janela, né? Você pegar esses ladrilhos, esses pedaços da janela azul, se eu for olhar numa parede que está sendo iluminada por ele, né? Imagina assim, a janela do seu quarto, né? A luz ela passa pela janela do seu quarto e ilumina a sua cama, né? Por exemplo, a luz, se você tivesse um vitral, né, desse jeito, esse vitral tivesse aí na janela do seu quarto, a luz ia passar por ele, mas a luz que entrar no seu quarto ia ser azul, tá? Nesse caso aqui ficaria verde, né? Porque está acontecendo uma subtração, né, de cores também. Só que é o contrário. Nesse caso aqui, ele bloqueia, certo? Todas as outras cores ele bloqueia, ele não deixa passar, e ele só deixa passar a cor azul, tá? Só o espectro, só o comprimento de onda azul, né? Que não é só uma cor, tá? É uma faixa de cores azul que ele deixa passar, tá? Isso é o filtro, né? A ideia de um filtro. Mas também é cor subtrativa, tá? Isso aqui também é usado, outro exemplo desses vitrais, seria naqueles óculos 3D antigos, você tem uma lente azul e uma outra lente vermelha, né? Você já deve ter visto em alguns filmes 3D, acho que ainda tem, né, esse negócio. Que aqueles ali também é a mesma ideia, tá? Na tela está sendo exibido um filme para você que tem duas imagens ao mesmo tempo, uma que está sendo exibida em vermelho e a outra que está exibindo no espectro azul. E aí o seu olho, né, com aquele óculos, vai ver um olho vai ver só a imagem vermelha e o outro olho vai ver só a imagem azul. E quando unir, vai fazer uma imagem colorida 3D, tá? E tem um outro óculos também que faz mesmo aquele óculos que não tem esse negócio de azul e vermelho, que isso aí são relógio, não, óculos de cartolina, pode ser. Tem um outro óculos mais moderno que não tem essas lentes coloridas, né? Talvez você já tenha visto também em cinema. E aí como é que eles fazem? Através da polarização, tá? Cada lente tem uma polarização diferente. Ele recebe uma corrente diferente, né? Ele permite, se não me engano, uma frequência de ondas de luz diferente para ser passada, tá? E aí faz o mesmo efeito, né? Mesmo efeito, só que uma tecnologia. Eu não sei se tem algum benefício, certo? Nisso, eu não li assim qual a comparação da tecnologia do óculos antigo de papel para esse óculos novo. Mas, assim, em teoria, é para ser a mesma coisa, tá? É uma tecnologia, um óculos mais caro que faz a mesma coisa que o de papel fazia. Né? Você vê 3D. Ele filtra, ele faz a mesma coisa, tem uma imagem, se você tirar o óculos, você não vai ver um negócio todo embaçado. Colocando o óculos, vai ver que tem um olho que vê só uma imagem, tem um óculos que vê um outro olho, vai ver só outra imagem. E aí o seu cérebro une as duas imagens, né? Que seja é o trabalho que o cérebro faz normalmente para dar o efeito 3D, né? E, pelo visto, o open board não vai ligar nunca, né? Ou ligou, pronto. Demorou não sei por quanto tempo. E agora tem 300 open board aberto, né? Não sei, não sei porque o meu computador às vezes dá esse. Enfim, meu computador não é tão novo assim, né? Isso aqui é o que eu estava falando. Isso aqui, essa região azul, né? Aqui vai ser filtrado vermelho, aqui vai ser filtrado verde, a grosso modo, tá? Vai deixar passar só o azul, né?
Uma parte do vitral vai deixar passar só o azul, outra parte vai deixar passar só o vermelho, outra parte vai deixar passar só o verde, aí dá um efeito bonito, né? A igreja toda colorida e tal. Tem gente que também... Tem algumas casas, eu já vi isso em casa antiga, tá? Tem algumas casas bem antigas, que as pessoas talvez... efeito estético, né? Colocar algum tipo de vitral na sala, ou então na porta de entrada, que aí causa esse efeito, uma projeção de cores dentro de casa. É um efeito bonito e tal. Mas eu acho que é caro fazer isso, provavelmente, já que não é tão comum encontrar isso, né? Ou então as pessoas não acham mais chique. Um dia acharam chique e hoje em dia não acham mais, sei lá. Certo? Então, teoria das cores, cores aditivas e cores subtrativas, que eu quero que vocês tenham em mente é isso, tá? Cores aditivas, fontes luminosas. Cores subtrativas, objetos iluminados pela luz, por uma fonte luminosa. Isso é tão verdade que a gente existe até 2 unidades de medida especial, que eu falei para vocês, que é a lumens, quando você está emitindo, quando você quer saber a intensidade de uma fonte luminosa, e lux, para você saber a intensidade de que um objeto está sendo iluminado, né? Na fotografia, né, que eu falei, o objeto está perfeitamente iluminado, é a cor super saturada dele, ao meio-dia, né? Luz do sol. Então, aqui o que eu tenho, que eu falei para vocês, a combinação de cores, né, não resulta na mesma coisa, né? É diferente, né? Isso aqui são cores aditivas, que é usado no seu monitor aí, é o sistema RGB, que é Red, Green, Blue, vermelho, verde, azul, né? Vermelho, verde, azul, isso aqui tá até um azul muito escuro, mas enfim, a mistura do vermelho com o verde dá um amarelo, a mistura do vermelho com azul dá um magenta, a mistura do verde com o azul dá o ciano, e a mistura de todas as cores dá o branco, na verdade, o cinza. Aliás, pronto. Isso é uma outra coisa que só é possível obter o branco com fontes luminosas, tá? Com cores aditivas. Você não consegue obter a cor branca misturando tinta, tá? Você pode morrer, pode comprar todas as tintas que você quiser do mundo, você não vai conseguir produzir branco, tá? Porque tintas são cores subtrativas, tem aquela... tá perdendo energia, né? Não é uma fonte luminosa, ela está refletindo raios de luz, né? Ondas eletromagnéticas, né? Então você nunca vai conseguir obter o branco misturando tinta, tá? Pode desistir, se você quiser. Aliás, nem o branco e nem o preto, tá? Nem o preto também não, tá? O preto é a ausência total de luz, né? Você também só consegue obter o preto. O máximo que você vai obter, se você misturar várias tintas, é o... na combinação que você fizer, é um cinza escuro, tá? Um cinza bem escuro, mas você nunca vai conseguir obter preto. Pode morrer misturando as tintas que você quiser. Preto não dá, tá? Por isso, inclusive, se você for quiser pintar, né, por algum motivo, na sua velhice, ou seja agora, você seja um pintor que esteja em desenvolvimento, você vai ver que existe, você compra diretamente a tinta branca, né? Ou você compra diretamente a tinta preta, né? Que aí eles usam um elemento químico, né? Que no caso da tinta preta, né, que eu falei até no início desses slides, né? Que absorve a maioria das ondas do espectro eletromagnético para ficar o mais próximo possível do preto, tá? Mas você já deve ter percebido, né? Não vai ser o preto natural, né? Não é o preto, aquele preto que a gente aprende na física, ou o preto teórico, que é a ausência total de luz, né? Não. Qualquer preto que você está vendo, ele está sempre refletindo alguma luz para você, tá? É bem, dependendo do preto, se for aquele Vanta Black, é bem pouquinho, tá? É bem pouquinho, assim, quase nada, mas tá ainda, tá? Ainda tá. Inclusive, esse corpo que não reflete luz nenhuma tem um nome chamado para ele, é um corpo escuro, se eu não me engano. Black body da física, tá? É um corpo teórico. Ele existe só na teoria, tá? Não sei se existe. Eu acho que não existe
ele de verdade. Talvez o buraco negro, certo? Ele seja um exemplo de corpo escuro, mas não vou me arriscar que eu não sou da área da física, né? E a mesma coisa vale para a tinta branca, tá? A tinta branca é uma tinta que está refletindo toda a luz que ela recebe, né? Entre aspas, né? Quase toda a luz, né? Ainda tem um pouquinho que ela está absorvendo, né? Porque ela não é uma fonte luminosa, né? Então ela está absorvendo um pouquinho da luz que ela recebe, mas a maioria das cores, dos espectros, dos comprimentos de onda no espectro luminoso, ela está refletindo de volta, né? Por isso que ela produz a tinta branca, né? Mas aí você está usando um elemento químico especial, certo? Que faz aquilo. É a mesma coisa do preto, né? Um elemento químico especial que tem aquela propriedade, né? Tá? Enfim, aí as cores aditivas, né? Isso que eu acabei de falar, misturando elas, você consegue obter o branco. E para obter o preto, seria desligando, tá? Desligando as fontes luminosas, seria o preto. Se não tivesse nenhuma outra fonte luminosa no ambiente, né? E que eu já falei que isso é praticamente impossível, é só se você for no interior. E ainda assim, no interior, né? É a luz das estrelas, é a luz da lua, né? É bom para te observar no microscópio, né? Ou no microscópio não, no telescópio, né? Mas ainda tem uma luz ali, tá? Né? A não ser que você entre num quarto, enfim. Tem algumas maneiras de você deixar o escuro que você, entrando num quarto fechado no interior, é mais escuro que entrando num quarto escuro fechado na cidade, tá? Um dos pontos que eu estava falando. Aí as cores subtrativas. As cores subtrativas são aquelas obtidas por tinta ou então por transparência, né? Por aquele efeito que eu falei para vocês de filtragem, né? Ou por um objeto está sendo iluminado, ou então a cor está atravessando o objeto, né? Por ele ser transparente ou translúcido, e você vai obter esse tipo de cor. E aí as cores naturais, que isso aí são usadas no... Enfim, isso aqui é porque é usado o sistema CMYK, tá? Não precisava ser essas cores, a gente podia pegar de novo vermelho, verde e azul, tá? Mas eu coloquei o exemplo como CMYK, como exemplo de cor subtrativo, porque é esse que é usado na sua impressora, tá? Esse aqui é usado nos nossos monitores, celulares, tablets, etc. E esse outro aqui do lado, né? Esse aqui é usado no monitor, tablet, blá, né? Que é cor aditiva, são fontes luminosas ali na sua cara. E esse daqui é usado na sua impressora, tá? É o CMYK. Tá? O CMYK, ele usa o quê? Ele usa o ciano, tá? Ele usa a magenta como cor natural, ele usa o amarelo, e ele usa isso aqui o pessoal chama comumente de black, né, de preto, mas não é necessariamente preto, tá? Isso aqui é chamado de cor Ki. Cor Ki é uma cor que é usada para obter o preto, tá? Pode ser o preto, não está errado, apesar de muita gente chamar de preto. Pode ser o preto, mas pode ser só uma cor que misturada com essas outras daqui, não falei que tem, né, que é praticamente impossível obter o preto. Acabei de falar para você isso. Então, às vezes, o pessoal, o que ele faz aqui? Isso aqui depende muito dos elementos químicos que você está usando para gerar esse amarelo, que você está usando para gerar esse magenta, que você está usando para gerar esse ciano. E como você pode imaginar, nem todas as empresas, né, usam o mesmo elemento químico, né? Tem vários elementos químicos que produzem o amarelo, tem vários elementos químicos que produzem o vermelho, tem vários elementos químicos que produzem o azul, né? Eu até falei para vocês em determinado momento que os artistas, dependendo dos elementos químicos usados em quadro, você consegue identificar se aquilo ali é uma falsificação ou se é um quadro original de um determinado pintor, por causa, inclusive, disso, né? E na época do cara não existia ainda um elemento químico que produzia essa cor, você está usando a falsificação, né? Certo? Enfim. Então, o que o pessoal faz? Eles usam ciano, magenta e yellow, porque esse é um padrão, né, das impressoras, vamos dizer assim, que isso é comum, usado por todas as impressoras, independente da marca, se é Epson, HP, o que for. Só que a quarta cor, eles usam uma cor Ki, né? A cor Ki, que seria uma cor que misturada com essas cores produz o preto, tá?
ou que sozinha já está muito próxima do preto. Certo? Não necessariamente precisa ser preto, tá? Pode ser só uma cor que, quando misturada com as outras cores, obtém o preto. Certo? Porque essas cores misturadas, são elas aqui entre si misturadas, e obter o quê? Obter um cinza, tá? Obter esse cinza aqui, tá? Pode até ver aqui no caso, que aqui a gente só tem 3, né? Não tem 4. Cadê a quarta, né? Aqui é justamente o magenta, o ciano, o amarelo. Aí misturando o magenta com o amarelo dá o vermelho. O magenta com o ciano dá o azul. O ciano com o amarelo dá o verde. E apesar de aqui no slide estar a mesma intensidade, né? Tenha em mente que esse verde daqui não vai ser igual a esse verde daqui, tá? Não é. Essa figura... Lá vai eu ter que fazer outra figura, né? Enfim. Essa figura aqui não está muito correta, porque esse verde aqui não vai ter a mesma intensidade desse verde, tá? Vai ser bem mais fraco, vai ser uma cor... Não vai ser uma cor... Vai estar menos saturada, tá? E aqui vai ser uma cor menos saturada, vai ser uma cor mais pastel, né? Não vai estar mais misturado com cinza. A mesma coisa para o vermelho e para o azul. Ele colocou aqui só para ficar um efeito bonito, né? Seja lá quem fez essa figura. Mas, na verdade, essas cores aqui são todas mais acinzentadas, tá? E o meio, é lógico que são uma cor puramente cinza, né? E pode ser um cinza mais claro, um cinza mais escuro, dependendo das tonalidades que você... Dependendo das cores que você misturar, né? Então, misturando essas 3 cores, você obtém cinza escuro, tá? Você não obtém preto. E aí, para obter o preto, você teria que misturar ainda com a quarta cor, né? A componente Ki, que aí é o elemento químico que, quando misturado com esses outros que você está usando para fazer as cores da sua impressora, chega o mais próximo possível do preto, tá? E aí depende também da impressora, né, que você está usando, porque tem impressora... E aí, cara, isso aí já é uma outra discussão, né? Porque tem impressora que, de repente, sempre que você tá... Qualquer coisa que você imprime, sempre tá usando cartucho preto, né? E aí tem impressora que, quando imprime, só usa o cartucho preto, né? Não usa os outros, não usa cartucho colorido, né? Certo? O cartucho colorido é onde estaria o CMI, né? E o cartucho preto seria o cara que tem só o Ki, né? O componente Ki, né? Então, agora você já tem uma noçãozinha, né? Melhor. E aí quer dizer o quê? Tem impressora, né? Que faz o quê? Que você, quando você quer imprimir preto, ele usa só o cartucho preto, né? E ele só usa esse CMI quando você quer imprimir colorido, né? Aí você deve ter ficado revoltado, como eu também, em algum momento da sua vida, pensando assim, pô, mas eu ainda tenho cartucho colorido, por que ele não usa o cartucho colorido para, né, para imprimir o meu texto? É porque o seu cartucho preto já acabou, né? E no drive da sua impressora, na tecnologia que foi implementada na sua impressora, eles não misturam, né? Eles poderiam, né? Eles poderiam misturar usar o cartucho colorido para misturar e pelo menos imprimir um cinza escuro, né? É melhor do que não imprimir nada, né? Mas aí eles preferem fazer você comprar um novo cartucho, né? Então, compre logo um novo cartucho aí, cara. Deixa ser pão duro, né? Cartucho é barato. Né? Mas você, agora que já sabe um pouquinho de cor, você sabe que não tem razão nenhuma, certo? Se tiver um cartucho que acabou, tem o outro, ainda dá para imprimir, que usa com mais frequência, né? É lógico que o preto não vai conseguir imprimir cor, né? Isso aí você está pedindo demais, né? Mas o preto, ele poderia imprimir o quê? Poderia imprimir uma imagem em escala cinza, né? Poderia. Não tem problema nenhum para imprimir, certo? Por que as impressoras não fazem isso? Aí fica aí para vocês pensarem. E tem outras impressoras, né, também, que tem um cartucho específico para cada um desses caras, né? O C, M, Y e K, né? E aí eu não sei, porque eu não usei aí uma impressora desse tipo. As impressoras que eu conheço são essas que são do cartucho colorido e cartucho preto, né? Eu não sei se... A não sei que vocês saibam aí, quando acaba o cartucho preto, numa dessas impressoras que tem os 4, né? Ele continua imprimindo normal com os outros 3, ou ele diz, não, compre o cartucho que está faltando? Certo? Aí você tem que pensar, né?
Independente disso, mesmo que tivesse 4 cartuchos, qualquer cartucho que acabar, era para poder continuar imprimindo, tá? Até acabar toda, não ter mais tinta nenhuma. É lógico que não vai imprimir nas mesmas, né? Talvez na mesma saturação, né? Ou talvez não vai imprimir todas as cores, mas era para imprimir, tá? De qualquer jeito, não tem tinta na impressora, é para imprimir. Então, isso aqui são a tal da teoria das cores complementares que eu falei para você. É muito comum o pessoal pegar o espectro luminoso, que eu mostrei para você das cores, né? E colocar no formato de círculo. Mas quando ele coloca no formato de círculo, preste atenção, e tem as cores que eu falei para vocês que não são cores inventadas da nossa cabeça, tá? Eles não existem no espectro luminoso. O espectro luminoso, ele começa mais ou menos aqui, no azul, tá? E ele termina no vermelho. Esse degradê aqui, ele não existe, tá? Esse aqui é obtido por mistura das cores que o nosso cérebro gera, tá? Mas não existe na realidade. Isso aqui são as cores, são cores fictícias, tá? Que são os padrões, não sei se isso aqui seria um azul, acho que não. Que vai do anil até o rosa, né? Certo? Isso aqui não existe. Inclusive, você pode ver isso também num outro cara, que eu também acho que eu vou adicionar depois nos slides, que é eu falei para vocês do estilo de cor, do padrão de cor XYZ, né? O padrão de cor XYZ é o CIE cores. Não sei se dá pra gente ver. Mas vamos ver se a gente pega uma imagem dele. Pronto. Tá aqui. O CIE, o padrão XYZ, que é usado para cores, tá? Ele é a Comissão International Éclairage, é um órgão francês de cores, tá? Cores no mundo físico, né? Não é usado, é um padrão de cores usado em órgãos da União Europeia, né? Tá? Esse aqui é uma figura que você está vendo, do CIE, que foi em 1931, esse diagrama, né? Isso aqui é o espectro luminoso, tá? Ó. É aquele comprimento de onda que a gente está vendo lá no espectrograma, né? Esse cara aqui, que eu mostrei para vocês como uma faixa de cores, né? O espectro visível, ele está todo aqui, tá? Tem todos os comprimentos de onda aqui. Isso aqui é o quê? É o sistema XY, tá? O Z ele é obtido a partir do XY, certo? Por isso que você consegue fazer esse tipo de coisa aqui. Então, isso aqui, fazendo a conversão, né, do sistema de cores RGB para o XY, você consegue fazer esse tipo de XYZ, você consegue fazer esse desenho. Essas aqui são as cores que existem naturalmente na natureza, e essas cores aqui são a parte do círculo cromático que eu acabei de mostrar para vocês, de cores que não existem, né? que a gente vê que a gente produz na nossa cabeça, né? Que aí tem os tons de roxo, né? E de rosa, né? Tem também um pouquinho de azul também. Tem aqui que eu cobri, né? Mas tem um azul aqui também, purple blue, né? Tá? Isso aqui são misturas que devido à união de ondas eletromagnéticas, a gente consegue enxergar essa cor. Tá? São ondas eletromagnéticas misturadas, ou então que foram obtidas por adição, né? Mas não é a cor que existe no meio ambiente, tá? Não existe, como é que eu posso dizer isso? Não existe uma lanterna rosa, tá? Mas eu vi uma lanterna rosa, professor. Você viu uma lanterna rosa por 2 motivos. Você viu uma lanterna rosa em qualquer lugar. É porque a lanterna está usando um filtro rosa, né? Quer dizer que a lanterna não é rosa, ela tem uma lâmpada branca e está filtrando todas as outras cores, está emitindo rosa. Ou então ela tem mais de uma lâmpada ali que está misturando, de mais de uma cor, porque está sendo misturadas para obter o rosa. Mas não existe assim o filamento rosa. Ok?
Isso não existe na natureza, é física, tá? Não é o professor inventando. Isso aqui é o sistema XYZ, tá? Inclusive, né, não somente tem aqui todo o espectrograma, mas estão vendo essa linha aqui no meio dele? Essa linha aqui mostra, justamente, se você pegar aquele tal do corpo escuro que eu falei para você, esse é o corpo que reflete toda a luz e teoria, e você começar a aquecer ele, eu não falei que cor também indica temperatura. Então, se você pegar esse cor escuro e começar a aquecer, você vai ver que a cor dele vai mudar, ele vai começar a emitir cor, né? E é uma cor devido à energia que ele está recebendo, tá? Não é que ele esteja começando a absorver e refletir cor. E ele segue nessa faixa, tá? Vocês também devem ter visto, isso é uma coisa que eu deveria já ter adicionado, que é o espectrograma de temperatura, né? Temperature. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso, né? Cadê? Não vou achar agora, né? Tem um nomezinho para ele, Temperature Color Temperature, talvez. Pronto, isso aqui, ó. Tá? Já deve ter visto isso daqui, né? Que aqui são as cores o quê? Que dependem de acordo com a temperatura, né? Certo? Você pode ver que o azul é uma temperatura de 10.000 kelvins, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu colocar isso aqui no... Vou depois adicionar isso nos slides, tá? São novas adições. Isso aqui é uma outra faixa que é usado muito em... Pronto, aqui tem até... Muda, você deve ter visto em programas de edição de imagem, para você mudar a temperatura das suas fotografias, né? É porque ele está usando essa faixa de cores, tá? Isso aqui são a faixa de cores de quê? De um corpo escuro, em teoria, tá? Um corpo escuro, aquecido, né? A determinada temperatura, né? E aí vai de... o quê? De 0 kelvins até 10.000 kelvins, né? Em graus Celsius, depois eu converto isso para vocês. Quais são as cores que ele vai começar a fazer, né? Quais são a variação de cores que ele vai ter, né? Certo? Que aí vai começar para mim é um vermelho, tá? Um laranja, e aí vai começar a esquentar até chegar no azul, né? Tem hora que ele fica branco, né? E depois começa a ficar azulado. Ou seja, a chama azul é a mais quente, né? Que existe, a mais perigosa, né? Se você se queimar. Você pode imaginar que seria as cores do fogo, né? Outra maneira de você imaginar, as cores do fogo, né? Começa num avermelhado e termina num azulado, tá? Isso existe no CIA, né? Tá representado aqui, tá? Isso que eu falei, isso aqui seria as cores, é a melhor representação. Não é a única, tá? É um sistema de cor, mas que é nas cores, sistema de cores que melhor representa as cores no mundo físico, né? Depois eu vou adicionar esses slides. Não tem aqui, mas eu vou adicionar esses slides, tá? Para quando vocês forem estudar. E aí, nesse sistema de cores, isso aqui é o tradicional que vocês verem aqui, tem um nome para ele aqui, que eu não lembro. As cores frias começam a partir do roxo até o verde, tá? Chamar de cores frias. E cores quentes são aquelas variações do vermelho para o amarelo, tá? São chamadas de cores quentes. Isso daí é uma convenção, não tem a ver com aquela escala de temperatura, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Isso é uma convenção. Se você pegar um livro de teoria de cor, tá? Existe. Essa aí é a convenção adotada pelos artistas, tá? Se você quer deixar um quadro mais quente, você usa cores, né? Você usa cores para mais próximas do vermelho, né? E se você quer deixar um quarto mais frio, você usaria cores mais próximas do azul, tá? Isso aí tem a ver com teoria de cor, tá? Não fui eu que inventei, não fui eu que inventei isso. Mas aí não tem a ver nada, não é aquele negócio do corpo escuro sendo aquecido, não, né?
Né? Tanto que tem cores aqui que nem fazem parte daquele espectro, né? Tudo bem? Por que as pessoas têm essa impressão? Aí eu não sei, né? Não sei dizer por quê. Mas você for falar com um artista, ele vai te dizer isso também, tá? Qualquer artista ou pessoa que estuda moda, né? Vai te falar exatamente isso que eu estou lhe falando. E apesar de ter essa curiosidade, por que isso aqui tem essa utilidade? Para que eu estou mostrando isso para vocês? Porque isso aqui, como é usado pelo pessoal de design, e artistas em geral, é importante porque ele te diz quem são as cores que geram contraste. Tá, pessoal? Aquela história que eu falei do site para vocês, do daltônico, né, na aula passada. Se eu quero gerar contraste, quero garantir que qualquer pessoa consiga ver o que eu estou fazendo no meu site, eu quero pegar cores que não sejam vizinhas, tá? O errado é justamente eu fazer, por exemplo, um site vermelho com laranja, certo? Se você está misturando vermelho e laranja no seu site, tá errado, tá? Pode ter alguma pessoa que não vai conseguir enxergar. Então, vermelho com rosa, certo? Cores vizinhas você deve evitar, tá? Essa é a regra. Por isso que eles fizeram essa história do circo. Os artistas, né, fazendo vários testes, né, enfim, de visualização, porque eles se preocupam que você enxergue a arte deles, né? Eles chegam na conclusão. Cores vizinhas, elas têm pouco contraste. Se você quer garantir que seja visível, você tem que pegar cores opostas nesse círculo, tá? Poder pegar laranja com roxo. Certo? Laranja com roxo, mesmo que você ache feio, não acho feio laranja com roxo. Mas laranja com roxo gera um bom contraste, tá? Azul com laranja, com essa tonalidade também gera, tá? Vermelho com verde, tá? Ou então esse verde mais claro com rosa, certo? Pegar cores diametralmente opostas, elas geram um bom contraste, tá? Por isso que esse círculo é bom. Você está querendo pintar o seu site, né? Eu não sei como pintar, não sou artista, não gosto, não entendo nada de cor, não sou designer, professor. Tá, então pega o círculo de cores, trace uma reta nele, tá? Unindo uma cor com a outra, pronto. Você pode fazer um site vermelho com verde, que é garantido que isso vai gerar um bom contraste, qualquer pessoa vai enxergar, tá? Qualquer pessoa com capacidade de visão vai enxergar. Certo? Não precisa ser também diametralmente oposto. Você pode pegar, de repente, assim, o vermelho e, de repente, pegar aqui o azul. Não tem problema, tá? Se for um pouquinho, se for uma vizinha da oposta, também pode, tá? Ou então pegar esse cara aqui também, tá? Também pode. Isso aqui é um outro... Tem um nome... Inclusive, isso que eu tô falando para vocês tem um nome, tá? Essa é uma técnica, tem um nome, eu não me lembro, não vou lembrar nem. Depois eu tenho que olhar o livro de novo para ver qual é o nome dela. Mas são as duas técnicas básicas, tá? Pegar cores diametralmente opostas, ou então, se você não quiser pegar cor diametralmente oposta, você pega uma das vizinhas da oposta, tá? Aí tudo bem. Pode pegar até as duas, se você quiser. Eu quero usar 3 cores, então pega essa, essa e essa, tá? O ideal, na verdade, seria, se você quiser pegar 3 cores, professor, o que eu faço? O melhor mesmo seria você pegar, né, dividir o círculo em 3, né? Tá? E aí você pegaria essas 3 cores, tá? O vermelho, o azul e o verde, né? Na verdade, aqui ficou no amarelo, né? Mas seria o vermelho, o azul e o amarelo, né? Não sei também se eu fiz a divisão. Por sorte, eu fiz a divisão correta, então, certo? Você tentar pegar cores igualmente espaçadas no círculo, né? E aí você vê também, né, por que você não pode usar muitas cores no site, né? Que também é uma regra de design, isso é não usar muitas cores no site. Por quê? Porque se você começar a usar muitas cores, não adianta pegar cores igualmente espaçadas no círculo, que vai ter uma hora que elas vão começar a ficar próximas, né? Certo? Aqui no caso é o quê? Está dividindo o círculo em segmentos de 120 graus, né? Que são 3 vezes 120, 360. Se dividir por 4, já vai dar 190, vai dar 90, né? Ainda dá. Mas as 5 já vai ficar o quê? Já vai ficar 72 graus. 10 cores já vai ficar 36 graus. Já está começando a ficar muito próximo, né? Tá vendo? É uma regra de design também para vocês, além de pegar essas cores igualmente espaçadas no círculo, então se pegar uma cor vizinha diametralmente oposta, que é igualmente espaçadas, ou então vizinhas as opostas, né?
Outra ideia é quando você for fazer um site, um aplicativo, um programa, você usar poucas cores, tá? Se não me engano, a regra de design é usar no máximo, o ideal, 2 cores, né? O ideal mínimo é 2 cores. O máximo 4 cores, tá? Máximo. Né? O ideal, o mínimo mesmo. 2 cores é o quê? Olha que 2 cores é meio tosco, tá? 2 cores seria você praticamente fazendo, escrevendo numa folha em branco, né? Preto e branco. Usar preto e branco, por exemplo, né? Tá escrevendo numa folha de papel. O mínimo seria usar 3. Quer mais, use 4. Não passe muito disso, não, tá? Quer usar mais de 4 cores, você vai estar fatalmente vai estar usando uma cor que está muito próxima das outras. E aí já vai estar gerando problema de contraste, tá? Mais 3, se você seguir essas orientações, até 3 cores, se você seguir essas orientações que eu estou falando para você, você não vai ter problema, tá? E aí eu coloquei aqui, adicionei, para vocês verem um exemplo de contraste ruim, tá? Eu vi isso, eu estou assistindo esse seriado do Shows na Netflix, mas eu coloquei isso aqui só para vocês verem que é uma coisa que quando você começa a enxergar esse tipo de coisa, tá? Você vê isso em todo lugar, tem muita gente fazendo besteira. Né? Isso aqui é um exemplo, tá? O cara colocou os créditos, cara, né? Porque, tipo assim, tem uma noção, né, que preto, que você pode misturar o preto com qualquer cor e o branco com qualquer cor, que sempre gera contraste, tá? Que seria a ausência de toda cor, em qualquer cor vai ter contraste, né? E o branco, que é a união de todas as cores, qualquer cor vai ter contraste, né? Aí o cara faz, ele coloca os créditos num vermelho escuro e com a sombra, quer dizer, com baixa saturação, e ainda coloca uma sombra branca, cara. Se vocês estiverem no Netflix, dê uma olhada nos créditos, certo? Você pode assistir o seriado se você quiser ou não, não importa. Eu quero só que você veja os créditos. Se você for ver os créditos, você vai ver que é praticamente impossível, é difícil de ler. Você se esforça, você tem que ter muita boa vontade para querer ler quem foi que participou do programa. Então, muita boa vontade de parar e ficar, meu Deus, o que foi que o cara escreveu aqui? Por causa disso. Contraste ruim. Aí o que adianta? Você faz os créditos, o crédito do seu programa, né? Que é uma coisa que você está querendo, né? Você teve um trabalhão, gastou um dinheiro fazendo esse seriado, um filme no futuro, ou sei lá o que você fez, você está colocando os créditos, aí nos créditos você coloca umas cores porcaria. Aí ninguém vai ler, tá? Ninguém vai ler. Ou então as pessoas que leram ainda correm o risco de ler errado, porque não tem contraste entre as cores, né? Aqui tudo bem, né? Isso aqui é porque tá dando pausa, né? Aí branco com preto gera contraste, tá? Porque são cores diametralmente opostas, né? Branco e preto. Mas esse daqui, ó, essas letrinhas daqui, em vermelho escuro, cara. É muito difícil de ler. Pequeno em vermelho escuro. Né? E é um seriado de 2021. Não é um seriado de 70 anos atrás, não é? É de hoje em dia. Lançou esse ano esse seriado. Sem contar que o seriado em si, se você for assistir ele, você vai ver que ele é bem escuro. Então, assim, as cenas em si são escuras. Não tem, que é uma coisa que a gente ainda vai discutir, não tem muito... É pouco saturado, né? É pouco saturado e não tem muita intensidade luminosa, né? Eu não sei se ele fez isso pensando nas TVs de plasma, né? Plasma são cores mais fortes, são TVs mais fortes, não sei se ele fez isso. Enfim, seja quem for, obviamente não tinha ninguém que entendia, quem fez seriado não passou por um técnico de cor. Não existiu. Seja quem for o grupo envolvido aí, não tinha alguém que entendia de cores. E aí você vê esse tipo de problema, né? Quando não tem um técnico, alguém de design, alguém de moda, alguém, ou então de computação gráfica, alguém que não entenda de cores no seriado, no filme, ou seja lá quem for, você nota de cara, dá para notar de cara. Por exemplo, nesse caso, né? Eu notei de cara. E aliás, a minha esposa, que nem é da área, ela notou que era um seriado escuro, né? Ela foi a primeira que notou, né?
Certo? Então, aqui, nós temos cores no espaço 2D, né? Esse aqui é um festival de cores que existe, agora não sei qual país, que o povo joga pó colorido, né? É um festival, tá? Que existe na Europa. Então, as cores no espaço, ela tem algumas propriedades, tá? Apesar de ser uma coisa que existe só na nossa cabeça, ela tem propriedades, né? Que propriedades são? Propriedades são características de qualquer elemento físico, tá? Você pega, vamos ver esse aqui, uma folha de papel, ela tem um formato, né? Isso aí pode ser uma propriedade, que é um formato retangular. Ela tem linhas, isso é outra propriedade, ela tem uma espessura, né? Ela tem uma cor, ela tem, de repente, uma textura, tudo isso são propriedades, né? De objetos. As cores também, certo? Então, tudo que você usa para descrever são suas propriedades, tá? Você tem que descrever um objeto. Você faz parte de orientação ao objeto, tá? Tudo que o objeto faz, né? São os métodos dele, né? Tudo que você usa para descrever o objeto são as propriedades dela. Então, as propriedades das cores são os elementos que a gente usa para descrever uma cor, tá? E que elementos são esses? É saturação, né? Saturação é o quanto ela está misturada com outras cores, tá? Você não sabe o que é saturação, estou dizendo agora para vocês, saturação nos diz o quanto ela é misturada com outras cores. Uma cor super saturada é uma cor que não está misturada com nenhuma outra cor, tá? Uma cor pura, também o pessoal chama. Cor pura é porque ela não está misturada com nenhuma outra cor, né? Por exemplo, o rosa, que eu falei para vocês, que ele é obtido através de mistura de outras cores, ele nunca vai ser super saturado. Não existe o rosa super saturado, o rosa puro, tá? Porque ele é sempre uma mistura de outras cores, tá? E baixa saturação vai acabar o quê? Que uma cor com baixa saturação vai sempre estar mais próximo o quê? Do cinza, tá? Uma cor saturada. Quanto mais ela for misturada com outras cores, mais ela vai ficar próxima do cinza ou do preto, tá? Do preto, enfim, não sei nem se vale a pena falar em branco e preto, porque são os extremos, né? Cinza, tá? A mistura de todas as cores é cinza, né? Vocês têm que gravar, é sempre verdade, seja cores subtrativas ou aditivas, isso é sempre verdade, tá? Mistura de outras cores é cinza. E aí, uma cor super saturada ou pura, quer dizer que ela está no espectro, somente tem o comprimento de onda dela, né? É só o verde puro, né? Não está misturado com nenhuma outra cor. Se começa a estar misturado com outras cores, aí começa a variar para o cinza, ou então se estiver misturado só com outra cor, para outras cores específicas, né? Matiz é a cor em si, tá? Quando você fala matiz, ou hue em inglês, H-U-E, é a cor natural, tá? Seria essa cor super saturada que eu falei para vocês. A cor pura, sem mistura nenhuma, a gente chama de matiz, tá? É um nome específico da cor, né? Seria basicamente como se fosse o nome da cor, matiz, tá? Brilho é a quantidade de... se não me engano, é a quantidade de luz refletida, tá? Porque tem brilho e tem intensidade. Intensidade seria a quantidade de luz que ela tem, de energia que ela tem, né? E brilho seria a quantidade que ela reflete, se não me engano, a quantidade perceptível de luz que ela reflete. Então, essas são todas as propriedades dela, tá? Saturação, matiz, brilho e intensidade. Acho que depois a gente vai discutir isso. Eu até coloquei aqui embaixo, né? Ó. Aqui depois vocês leiam, né? Aqui tem uma diferença entre brilho e claridade, tá? E aí eu coloquei aqui a melhor descrição que eu consegui encontrar, eu coloquei aqui para vocês depois lerem, tá? O brilho é a luminância, é a quantidade de energia luminosa percebida pelo olho humano, certo? E a claridade é reflectância, é a luz refletida percebida pelo olho humano, né? É diferente, não é a mesma coisa, brilho e claridade.
Na prática, certo? Intensidade seria, se a gente faz uma cor RGB, não vai ter, sei lá, 20 de verde, 40 de vermelho, certo? 30 de azul, intensidade diz isso, tá? Esse númerozinho. 20, 30, 40 no canal lá RGB ou no canal CMYK, tá? Isso é a intensidade. O brilho seria a quantidade de branco que tem lá dentro da cor, tá? E a saturação, a quantidade de branco, quer dizer que você está adicionando 1 numa cor, né? Ou você está adicionando 1 no RGB, ou então você está subtraindo 1 no RGB. E saturação é mistura com outras cores. Pode ser com branco, mas não necessariamente pode ser com branco, tá? Se você estiver misturando com outra cor, você também está mexendo na saturação, tá? Qualquer mistura, se você faz adição no verde, você tem uma cor qualquer que começa a adicionar verde, você está mexendo na saturação dela, tá? Você tem amarelo e começa a adicionar verde, você está mexendo na saturação dela. Agora você tem um amarelo e começa a adicionar branco, você está mexendo no brilho. É lógico, você pode estar mexendo no brilho e na saturação ao mesmo tempo, por consequência, né? E a gente vai ver que existe uma interdependência, né? Essas propriedades não dá para você mexer, é difícil, né? Você mexer, não, eu quero mexer só na saturação sem alterar a matiz. Enfim, tem alguns sistemas de cores específicos para fazer isso. Mas, a priori, é difícil você mexer só numa propriedade sem mexer nas outras. Isso aqui é um modelo RGB tradicional, que nós vemos no computador, e eu acho interessante a gente discutir isso, né? Ainda dá tempo. Vai ser um pouquinho tarde essa aula, como sempre. A gente vai um pouco. Qualquer coisa, se for sair, deixe sua presença. Mas eu vou discutir isso aqui até o final. No modelo RGB, que é o tradicional que tem no computador, é isso que está acontecendo, tá? Nós temos aí LEDs, um LED que ilumina só o azul, um LED que ilumina só o verde e um LED que emite apenas luz vermelha. Nós temos esses 3 LEDzinhos, como se fossem mini lâmpadas, certo? No nosso monitor, um que emite só luz vermelha, um que emite só luz verde e um que emite só luz verde. Você vê os Slow Mo Guys, no Slow Mo Guys, eu acho que eu vou colocar esse link depois. No YouTube tem um site que é chamado Slow Mo Guys. Esses caras são caras com dinheiro, né, do YouTube, que eles têm uma câmera de alta velocidade, né, e dinheiro, né, consequência, e eles conseguem pegar uma tela de TV, colocar uma câmera, né, na velocidade mais rápida que tem, e ver, certo, os LEDs. Aliás, depende, não é somente de alta velocidade, né, mas também tem também ter a lente específica, né, para dar zoom, né, porque tem vários tipos de lente, dependendo da lente, ela consegue, como se fosse um telescópio, né, um microscópio. Não sei se você já mexeu com microscópio. O microscópio ele tem várias lentes, dependendo do tipo de objeto que você está querendo observar. A mesma coisa, câmeras, quando você vai bater foto, também tem vários tipos de lente que vão aumentar, vão diminuir, vão pegar mais do ambiente, vão pegar menos do ambiente. Isso aí pode dar zoom, um zoom maior, um zoom menor, né? E ele tem todo esse equipamento fotográfico, não sei se eles trabalham com fotografia ou não, mas enfim, seja como for, eles têm todo esse equipamento, eles fazem esses vídeos mostrando, tipo assim, olha só isso aqui em câmera lenta. Por isso que é chamado. Eles mostram vários experimentos acontecendo em câmera lenta, né? E um dos experimentos que eles acontecem mostra em câmera lenta é não somente como uma TV funciona, certo? Como uma TV antiga funciona, que eu falei para vocês do Scanline, eles mostram isso, e eles também mostram as TVs modernas de LED, de LCD, eles mostram lá, eles mostram, dá zoom, inclusive, para a gente ver o pixel, vocês vão ver, certo? Eu quero esse negócio que a gente está olhando tá agora na nossa monitor, você quer ver isso aqui super aumentado, você vê realmente isso que eu estou falando, para ver que o professor não está mentindo, que tem um LED que acende vermelho, tem um LED que acende verde, tem um LED que acende azul. Lá no site do Slow Mo Guys, eles fazem esse experimento para vocês, tá? Eles pegam uma câmera especial que dá um zoom gigantesco e eles mostram, dependendo conforme vai mudando as imagens, acende só o azul, acende só o verde, acende às vezes o vermelho e o verde junto, tá? Para produzir esse sistema aqui, que é o RGB, que é usado
em qualquer tecnologia moderna, tá? E aí, para cada uma das cores tem uma intensidade, né? Que vai de 0 a 255, canal de 8 bits, pelo menos atualmente, ainda é 8 bits. Vai de 0 a 255, que aí controla a intensidade do LED, né? Se você quer ir na intensidade mais alta, que é 255, ou na intensidade mais baixa, 0. Por isso que eu falei, se fossem programadores, e vocês são, né, programadores, vocês vão programar num ambiente qualquer, seja qual for, tá? A sua preferência, eu gosto do Eclipse, eu gosto do Visual Studio, eu gosto do Code Blocks. Dependendo do que você gosta, querido, ou querida, né? Você está mexendo lá no Vim, né? O melhor é usar uma tela preta, tá? Porque tela branca você está colocando RGB no máximo, na intensidade máxima. Ou seja, você está colocando as lanternas, que isso aqui é uma lanterna na sua cara, você está colocando a intensidade máxima e aquilo está vindo no seu rosto, sei lá, 8 horas por dia, né? Ou 10 horas por dia, ou 12 horas por dia. Se eu for trabalhar com isso, né? Imagine 12 horas por dia olhando para uma lanterna, né? Eu não falei para vocês hoje que se ficar olhando para o sol você fica cego. Imagine estar olhando para uma lanterna 12 horas por dia, né? Você não fica cego, né? Claro, aparentemente ninguém ficou cego de olhar para a tela de monitor atualmente, né? Mas isso dá o quê? Dá dor de cabeça, né? Você começa a ficar incomodado, começa a sentir... Pode passar mal, né? Depende da pessoa também, né? Mas o mais comum é você sentir dor de cabeça, né? Ou então algum incômodo, porque você está olhando muito tempo no monitor. Mas aí, professor, eu trabalho com isso, eu tenho que ficar olhando para o monitor. O que eu faço? Use cores escuras, tá? Ou então cores baixas, com pouca saturação. Cores com muita saturação, né? Misturadas com cinza, né? Cores pastel. Basta você usar cores mais escuras, ou então usar aquele inverter também, né? Que eu falei para vocês que tem, inclusive... Por que inverter é uma função padrão dos MacBooks? Quem sabe? Porque MacBook é tradicionalmente usado pelos designers, tá? Designer adora MacBook. MacBook é tipo assim, o sonho de todo mundo que trabalha com core design, né? E eles têm, inclusive, um botão que é só para poder inverter as cores, justamente por isso, né? Porque vai deixar todas as cores escuras por default, né? E se você trabalha com isso, né? Seja na hora de escrever um texto, né? Eles não programam, né? Mas vão escrever um texto. Você fazer isso, você descansa a sua vista, tá? Você poder inverter as cores. Ou então usar um padrão de cores escuro, tá? Enfim. E aí, nesse caso aqui, eu separei, e dá para separar em qualquer programa de edição de imagem, as cores, tonalidades azul, red, né, que é o vermelho, o verde, green e o blue, azul, certo? Dá para separar aqui as imagens nos 4 canais, certo? Que aqui é justamente frequência baixa, média e alta, segundo aquele nosso espectrograma de cores. E aí, se eu misturar o verde com vermelho, o verde com azul, né, a gente vai obter uma imagem que já tem tonalidades de verde e azul, né? E aí, se eu pegar essa cor resultante da mistura do verde com azul, com vermelho, eu vou obter a imagem colorida, certo? Veja que essa cor que a gente está percebendo agora no nosso monitor, no monitor de vocês, essas cores, elas estão sendo misturadas. A gente está vendo o processo de adição de cor na prática, certo? É isso que é o processo de adição de cor. É o que acontece em todo monitor RGB, todo monitor LED de plasma, LCD, né? É isso que está acontecendo. Tem um LEDzinho que está emitindo só na frequência azul, né? Numa range, né? Numa range de azuis, e tem um outro LED que está emitindo só numa range de verdes, e tem um outro LED que está emitindo só numa range de vermelhos. E aí a mistura deles está dando essa imagem colorida. Não somente esta imagem colorida, mas todas as cores que vocês estão percebendo aí no seu desktop todo dia, né? Que não seja vermelho, verde e azul, são cores que estão sendo misturadas, que o nosso olho está enganando a gente, né? E está
está recebendo uma luz azul, está recebendo uma luz verde, ele está misturando para produzir outra cor, né? Está recebendo uma luz verde, uma intensidade de luz vermelha, uma intensidade de luz verde, uma intensidade de luz azul, está misturando aquilo e está produzindo uma cor do espectro luminoso, certo? Uma cor que é parecida com aquela que a gente veria no mundo real. Se lembra que a gente falou do processo de discretização na aula passada, né? Então, esse modelo RGB não consegue gerar todas as cores do espectro eletromagnético, né? Do espectro eletromagnético visível. Mas uma aproximação que engana o nosso olho, né? Que dá para convencer, legal, isso aqui é a minha foto que eu bati lá no meu casamento, né? Legal, isso aqui é a minha foto digital que eu bati lá no meu, sei lá, despedida de solteiro, ou então, sei lá o que, aniversário de 15 anos, né? Ou então, a gente foi pra praia, né? Enfim. Certo? Esse é o modelo de cor RGB tradicional. Mas não existe só eles, né? Porque manipular aí eu já não sei se vale a pena a gente falar isso, eu acho que eu deixo para a próxima aula. Ainda tem bastante coisa, mas eu acho que na próxima aula acaba. Eu avancei, né? Eu discuti muito, né, hoje. Talvez seria bom a gente só falar logo desses daqui, um pouquinho. Como eu queria demonstrar isso para vocês. Vou só começar, tá? Vou começar, mas a gente continua na próxima aula. O modelo de cor RGB, ele é o que é usado, certo? Em qualquer tecnologia digital hoje em dia. Só que ele não é muito prático, tá? Porque porque quando você mexe nele, lá no sistema de Photoshop, depois eu vou mostrar isso na aula para vocês, a gente está mexendo diretamente com as cores, né? Deixa eu ver até se eu posso mostrar logo. Depois isso aqui vai abrir, né? O GIMP demora só para abrir. Mas chama de cores RGB, você mexe o quê? Se eu quiser mexer diretamente com ele, ele é um cubo, certo? No espaço 3D. É bom mostrar talvez o desenho dele, né? Para vocês terem noção aqui. O espaço RGB. Quem é o espaço RGB? Ele ali é do XYZ, né? Pronto. Não sei se esse cubo aqui tá muito legal, mas acho que esse aqui tá um pouquinho melhor, né? Eu vou adicionar isso também depois nos slides. Esse aqui é o espaço RGB, tá? Você pode imaginar, tem as coordenadas x, y, z, né? Você pode imaginar que existe as coordenadas, que em vez das coordenadas x, y, z do espaço 3D, você pode imaginar que a altura corresponde ao verde, quer dizer o quê? Que aqui na base desse cubo não tem verde nenhum, e conforme você vai subindo no cubo, vai aumentando a quantidade de verde. Em uma face do cubo não tem vermelho nenhum, né? Tá certo? E conforme você vai indo na lateral, vai aumentando o vermelho, na direção, por exemplo, Y, e aqui a direção X, quer dizer que nessa face do cubo não tem azul nenhum, e conforme você anda nessa direção, você começa a aumentar azul. Certo? Então, quer dizer, o 000 é o preto, tá? E aí conforme você vai aumentando na direção X, você vai aumentar de azul, na direção Y você aumenta de vermelho, e na direção Z você aumenta de verde, tá? Isso aí é o espaço RGB, forma esse cubo de cores, tá? Isso aí são as cores por si. Veja bem, isso aí não são todas as cores que existem no mundo, tá? Não é isso, tá? Não é isso. Primeira coisa, aí são as cores todas as cores que a gente consegue representar usando os LEDs, né? Que eu acabei de falar para vocês. Os LEDs é vermelho, verde e azul. Que esse cubo está mostrando aí são todas as cores que são possíveis representar com aqueles LEDs de vermelho, verde e azul. Não são todas as cores possíveis do espectro visível, luminoso, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, né? Dentro desse cubo, existe o triângulo de Maxwell, que são as cores
que são percebidas, as cores que são percebidas pelo olho humano, né? São as cores, o máximo de cores que o sistema de RGB consegue representar está ali dentro, no triângulo, que eu vou desenhar depois para vocês. Essas são as cores máximas que o sistema RGB consegue, que são todas as cores que o sistema RGB consegue representar, e eles, na verdade, não são esse cubo, as cores mesmo, os hues, né, as matizes, as matizes que o sistema RGB consegue representar, na verdade, não são isso aqui tudo, é só um triângulozinho que tem ali dentro. Segundo, eu falei, terceiro, né, na verdade, eu falei que as cores têm propriedades, né, saturação, brilho, né, matiz, claridade, né, intensidade. Nisso daqui, não dá para você mexer diretamente nelas olhando para o sistema RGB, né? Aqui no... eu esqueci de dizer, né? Enquanto o 000 é preto, o 111, que é esse vértice bem aqui, é o branco, tá? Que é a união de todas as cores. E o segmento de reta que une o preto e o branco, certo? Que é a diagonal principal do cubo, ele dá as tonalidades de cinza, certo? Está bem aí no meio do cubo, que une o 000, que seria a origem, com o 1 branco, né? Mas para que eu estou mostrando isso, né? Que seria justamente o terceiro e último ponto. Que é difícil você mexer nas propriedades de cor, mexendo aí no cubo, tá? Isso aí que nós estamos vendo aí, que são as cores possíveis de ser representadas pelo sistema RGB, tem cores aí em diferentes saturações, com diferentes brilhos, às vezes é a mesma matiz, tá? Por isso que aí você fica achando, mas professor, você falou que é só um triângulo, mas eu tô vendo um cubo, né? Porque nesse cubo aí tem cores em diferentes saturações, em diferentes brilhos, diferentes claridades, aquelas variações das suas propriedades. Ainda é a mesma cor, só que ela tá mais clara, tá mais escura, tá misturada com outras cores, não tá misturada, certo? Por isso que a gente consegue preencher esse cubo, porque tem cores aí tem a mesma cor, com diferentes propriedades ao longo de todo o cubo, tá? E aí, todas aquelas cores do triângulo, que a gente não está vendo ainda, mas a gente vai ver na próxima aula, vou pegar uma figurinha, eu vou desenhar, enfim, para a gente poder ver ele, tão variada dentro desse cubo, em várias propriedades diferentes, tá? E toda vez que você mexe, pega uma cor desse cubo, você está pegando uma matiz específica, uma propriedade diferente, né? Como é que você vai manipular essas propriedades que você nem está vendo, você não sabe quem são? Eu só falei por cima nessa aula, fica difícil, né? Só mexer aqui, não, é só aumentar a quantidade. Imagine que eu quero pegar uma... Eu acabei de falar que é um triângulo ali, né? Tem todas as matizes que o sistema RGB consegue representar. Imagine eu dizer para vocês, pegue a matiz vermelha e aumente a saturação dela. Aí, professor, como é que eu faço isso? É difícil, né, fazer isso. Não estou nem vendo o triângulo, eu não vejo o triângulo, eu não sei que ponto, como é que eu vou pegar um ponto do triângulo e vou me afastar ou ficar próximo dele, né? Ou seja, tudo isso para dizer o quê? Que o RGB ele é um sistema difícil de manipular diretamente. É fácil em termos de programação, né? Você está querendo, eu vou colocar 100 de azul, 30 de verde e, sei lá, 40 de vermelho, né? Enfim, é fácil você inserir intensidades diferentes, mas você manipular uma cor para aumentar a saturação, diminuir a saturação, para aumentar o brilho, diminuir o brilho, que são operações que designers querem fazer com frequência, é difícil, né? Você não mexe com as propriedades diretamente. Então, por isso que existem os outros sistemas de cores, né? Que você vai ver em todo programa de manipulação de imagem, vai ter uma variação, tá? Ou HSV, HSL, HSI, é sempre HS alguma coisa, tá? Que permite justamente você mexer, pelo menos na RU, que é a matiz, a saturação, que é o quanto ela está misturada com outras cores, e aí o valor, né? O valor ou o brilho, que aí depende se você está querendo adicionar mais branco,
ou então você está querendo diminuir a intensidade, aí depende do sistema. A terceira propriedade que normalmente varia. Mas a gente discute isso na próxima aula, tá? Porque aí esses outros sistemas, que também não dá para... Eu vou criar um sistema que usa todas as propriedades da luz, não existe, tá? Mas não que eu tenha visto, o mais comum as propriedades, os sistemas usarem sempre 3 propriedades, até porque você está usando um sistema tricromático, né? O RGB é um sistema tricromático. Então as pessoas usam... Você quer fazer uma mudança de base, né? É melhor você fazer Isso aí tem questões da álgebra linear, né? Você está fazendo uma mudança de base, é mais fácil fazer uma mudança de base para outro sistema que tem também 3 coordenadas, né? É fácil mudar o RGB para o sistema XYZ. Também é fácil mudar o RGB para qualquer outro sistema de coordenadas de 3 dimensões, né? O HSV, o HSL. Se você quiser usar um sistema, fazer uma mudança no sistema de 3 dimensões para 4ª dimensão, você, na verdade, você vai ter que fazer uma projeção. E você não vai estar usando todo o espaço. Então, não adianta, né? Certo? Então, as pessoas fazem o quê? Escolhem 3 propriedades, as 3 propriedades mais importantes, e criam um sistema que permite manipular diretamente aquelas 3 propriedades da luz, tá? E é isso que a gente vai ver na aula que vem, tá bom? E vamos falar também do CMYK, tá? Vamos falar desse seu sistema de cor, vamos falar do CMYK, tá? Que é questão de impressão, como é feito. E aí, por fim, vamos falar dos sistemas de geração de luz no computador, tá? A gente acaba na próxima aula. Essa parte de cores, né? Ixi, tinha alguém querendo participar e eu não vi, ó. Só vi agora. Vamos ver, ó. Aqui na hora de escolher cores no GIMP, ó, você pode ver que tem aqui o RGB, né? Magnifier. Eu vou mostrar isso na aula que vem, né? Mas só queria... Ou pegue qualquer outro programa de cores aí, tem aqui, ó. Pra você escolher o RGB, você pode, tá? Escolher cores por aqui, tá? Tem muita gente que faz isso. Mas não é muito legal, né? Mexer por aqui. O mais comum é você ver esse cara aqui, tá? E é o mais comum. Eu vou falar isso aqui da aula que vem. Usa exatamente aquele, né? Não estranhamente, usa justamente que, ó, aquele círculo de cores cromático, né? Que a gente viu nessa aula, né? Não estranhamente, por quê? Porque isso é uma coisa que os designers estudam, né? Faz parte da teoria de cores, estudar isso aqui, que aí tem aquela história, né? Cores opostas, geram contraste, né? Pegar 3 cores igualmente espaçadas também gera contraste, então pega uma cor vizinha, né? Na vizinhança. E também tem um tal de um triângulo aqui no meio, né? Também não é à toa que tem um triângulo aqui, tá? E a gente vai, que eu falei até do tal do triângulo de Maxwell, a gente vai discutir isso na aula que vem, quarta-feira, né? Deixa eu fechar isso. Close the program. E aí, agora eu abri o Magnify agora só para dar trabalho, né? Deixa eu logo parar a gravação.